Olá pessoal, sou Fernando, professor aqui da Educação Básica de Minas Gerais. Vou dar continuidade aos estudos, por concurso de professor da Bahia, ok? O nosso tema, na verdade o item de hoje, são as licenciaturas interdisciplinares como paradigma atual da formação docente. Então faz menção ao artigo 24 da resolução do CNE-CEP número 2, lá de 1º de julho de 2015. Então, separei um material aqui e vou compartilhar com vocês, tá bom? Bora lá. O computador tá lento, bora. Então, pessoal, primeiro eu vou já direto à menção do artigo 24, ok? Então, o que diz? Essa resolução do CNE-CEP, número 2, ela fala o seguinte, ela está lá no capítulo 8, as disposições transitórias, daí a gente tem o artigo 24. Daí fala justamente os cursos de formação inicial de professores para educação básica e nível superior em cursos de licenciatura, organizados em áreas interdisciplinares, serão objeto de regulamentação suplementar. Então, pessoal, é só isso que o artigo 24 fala, ok? Que serão objeto de regulamentação suplementar. Então, pessoal, para ter uma luz, sobre as licenciaturas interdisciplinares, eu fui em busca de um artigo aqui e vou apresentar para vocês, tá bom? Então vamos lá. Então, o que seriam as licenciaturas interdisciplinares, as LIS? Então podemos dizer que as licenciaturas interdisciplinares são cursos de formação em nível superior para professores que podem ser organizadas por área do conhecimento, por temas ou eixos temáticos. Então tem uma definição. São cursos muito recentes e por isso não possuem normatização, ok? Então por isso que está falando regulamentação suplementar. Por esse motivo foi criado pelo MEC, justamente com o Colégio de Pró-Reitores de Graduação, a COGRADE, um grupo de trabalho, responsável pela discussão e elaboração de referências orientadores para as licenciaturas interdisciplinares, interculturais e similares. Ok? LIS. As licenciaturas interdisciplinares constituem atualmente uma nova perspectiva para a formação de professores da educação básica, tanto que muitas universidades federais estão oferecendo cursos de licenciaturas nessa nova arquitetura curricular. São vários, são mais de 20 universidades federais aí oferecendo cursos interdisciplinares, ok? Como cursos de formação de professores, é necessário considerar as normativas legais. Então, a resolução do CNE-CEP número 1, que institui as diretrizes curriculares nacionais para a formação de professores da educação básica, e o parecer 9 de 2001, pois são documentos que normatizam a formação docente no país, requerendo obrigatoriedade de seu cumprimento. Na referida resolução, em seu artigo 14, encontramos a orientação. Nessas diretrizes é enfatizada a flexibilidade necessária de modo que cada instituição formadora construa projetos inovadores e próprios, integrando os eixos articuladores nelas mencionados. A flexibilidade abrangerá as dimensões teóricas e práticas de interdisciplinaridade dos conhecimentos a serem ensinados, dos que fundamentam a ação pedagógica, da formação comum e específica, bem como dos diferentes âmbitos do conhecimento e da autonomia intelectual e profissional. Então é isso que diz lá o CNE-CEP número 9 de 2001, ok? As atuais propostas curriculares nacionais para a formação de professores evidenciam a preocupação com a flexibilização, em especial a interdisciplinaridade, ok?
Então, conforme a análise de Crahey, as outras reformas educacionais, ou seja, período até 1990, privilegiavam um ensino baseado na racionalidade técnica, voltado basicamente ao ensino de métodos e técnicas de ensino nos cursos de formação de professores. Então era um curso mais técnico, né, pessoal? Ao tentar compreender como se constituem as licenciaturas interdisciplinares, é necessário buscar compreender o contexto no qual estão inseridas. Para isso, entendemos como necessário a análise do contexto global e o contexto nacional, em que foram e têm sido produzidas as licenciaturas interdisciplinares, bem como compreender as decisões e ações em torno da produção dessa perspectiva de formação. Inicialmente, é importante registrar que os estudos apontam que em nenhuma outra época se presenciou um contingente de reformas educacionais dessa ordem, não só no Brasil, mas também nos demais países da América Latina. Também não se pode afirmar que este foi um processo limitado a uma determinada época, década de 1990, pois ainda hoje vivenciamos um contexto reformista. Mas lembrando que a partir de 1990, ok? É possível afirmar que existe uma relação direta entre a globalização da economia, a necessidade de regulação do Estado, a reforma da educação e políticas de valorização e formação docente. Podemos pensar nas licenciaturas interdisciplinares como uma forma de atender a essa demanda de flexibilização e produtividade, na medida em que habilita o professor egresso deste curso a atuar numa área do conhecimento, por exemplo, ciências da natureza, e trabalhar com química, física e biologia. Ok? Pessoal, algumas reflexões a respeito da interdisciplinaridade, né? As licenciaturas interdisciplinares. Então, elas podem ter sido produzidas pelos impactos das novas normatizações da educação básica nos cursos de formação de professores. Podem ter sido produzidas pelos impactos da reconfiguração da educação superior, e daí podemos pensar a partir da aprovação da LDB, do REUNE e dos impactos da declaração do processo de Bolonha. Ainda podemos pensar que as licenciaturas interdisciplinares podem ter sido produzidas pelos impactos do contexto socioeconômico, que impele a educação, principalmente a educação superior, a formação de trabalhadores que se adaptem à ordem econômica vigente, principalmente a partir da década de 90 e o neoliberalismo, como a gente viu anteriormente, né, pessoal? A formação de professores pelas licenciaturas interdisciplinares podem contribuir para uma mudança paradigmática nesta área, mesmo sem destruir as especialidades. Esta formação parece pretender romper limites disciplinares historicamente instituídos. As LIS demandarão não só a criação de novos cursos, mas também de novos professores. Ok? A formação dos educadores, ao mesmo tempo em que é uma possibilidade de efetivação da interdisciplinaridade, é um desafio para sua concretização, pois há necessidade de revisitar os cursos de formação destes profissionais. Para tanto, a aproximação com as universidades, como é uma necessidade constante, e vemos que é um longo percurso a ser feito. Quer dizer o quê? Estamos no início dessa discussão ainda, né, pessoal? Então, eu trouxe aqui essas informações do artigo na formação inicial de professores, as licenciaturas interdisciplinares. Quem quiser ler o artigo completo é interessante. Os autores são Maria da Graça e Gonçalves Pinto. Então a gente aqui deu uma olhadinha aqui no que seria as licenciaturas interdisciplinares e como elas estão se desenvolvendo no Brasil, a partir aqui da resolução do CEP, né? E seu artigo 24. Então é isso, pessoal. Essa é a minha colaboração de hoje. Um abraço e até a próxima.